Essa classe aqui é uma classe de doutrinas cristãs, tá bom? Eu quero lembrar para você que, infelizmente, há um equívoco muito grande quando a gente... eu já ouvi demais essa frase, deixa eu tentar explicar melhor dessa forma. Eu já ouvi essa frase: mais Jesus, menos religião, ou mais Jesus ou menos doutrina. Esse é um equívoco tão grande, porque dicotomiza a nossa espiritualidade. Conhecimento é uma coisa, espiritualidade é outra. Orar e jejuar e chorar aos pés do Senhor é espiritual. Estudar doutrina, não tanto. E aí o pessoal ama citar aquele versículo totalmente fora de contexto. Cuidado, o diabo, essa é uma tática do diabo, tá? Citar versículo fora de contexto, haja vista a tentação de Jesus. Você lembra do versículo que o pessoal cita muito, que a letra mata e o espírito vivifica? Eles usam muito nesse contexto assim: não, irmão, vocês estudam muita doutrina e etc. Irmãos, a doutrina nada é do que a gente tentar sistematizar um conhecimento que está espalhado na Bíblia, tá bom? Você não vai encontrar um índice aqui, deixa eu ver, sobre a morte expiatória de Jesus, e você vai ver um índice, vai só ler, você não vai encontrar isso, ou doutrina do Espírito Santo, mas o fato é que isso facilita para nós, e o nosso desejo é que um crente bem fundamentado é um crente mais preparado, e eu diria para a nossa luta espiritual. Gente, não nos iludamos, tá? A gente vive luta constante e a sua fé constantemente vai ser atacada, e quanto mais solidez você tiver, mais bem preparado você estará, tá bom? Hoje, nos 2 domingos anteriores, exceto o domingo passado, o professor que ia dar aula era o presbítero João Marcos, e aí o pai da Seir faleceu, ele teve que viajar de última hora, a gente não conseguiu, portanto, essa aula aqui era para ter sido dada semana passada. Mas vamos lá. Hoje a gente vai falar da natureza do amor. Lembra que a gente falou um pouco do que a perspectiva acerca do amor? Você lembra que eu falei aquela frasezinha, Deus é amor? Isso está na Bíblia, não está? Está na Bíblia, tá, gente? Vai com fé que está na Bíblia, lá na primeira epístola de João, tá bom? Deus é amor, ok, correto. E aí eu perguntei assim, o amor é Deus? Vocês lembram de eu ter perguntado isso? Ou então você sabe me dizer a resposta? Para a seguinte afirmativa, o amor é Deus? Não. Qual que é a sutil, porém, extremamente significativa diferença? Se Deus é amor, eu vou aprender o que é amor a partir de Deus. É Ele quem define o que é o amor. Agora, se eu afirmar que o amor é Deus, quem vai definir Deus é o que eu chamo de amor. A gente muda o ponto de referência, o eixo, tá? E o que é o grande problema na nossa cultura? É que a nossa cultura tem uma compreensão de amor basicamente fundamentada na ideia de que, se você ama, você aceita, incentiva, respeita. É fato que o amor tem muitos desses elementos. Mas aí vão as minhas perguntas para você. Eu vou, por exemplo, eu penso aos pais e mães. O amor confronta. Pensa aí. Confronta. Corrige. Repreende. Sim. Eu cresci num tempo da Havaiana de pau. Foi muito bem usada. Mãe nasce com o dote da mira. Impressionante. Não tem. Corrige. Hoje eu sou pai, eu tenho a experiência da necessidade de correção, por amor. Tá? Hoje a gente vai falar um pouco da natureza. Então, na semana passada, a gente refutou a ideia do amor conforme a cultura, o mundo passa para nós. Tá bom? Hoje, a gente vai falar sobre o amor da perspectiva bíblica, o amor a partir de Deus. E aí a gente tem um desafio gigantesco, tá? Então a gente vai se perguntar, o livro que a gente adotou,
Deixa eu pegar, só um minuto. O pessoal que está assistindo lá, hein? Depois você edita aí, André, para tirar as minhas ausências, meus arrebatamentos aqui. Esse é o livro, e o autor começa... Gente, eu estou com os professores, eu estou conversando... esse livro está dando um trabalhão para nós, porque a gente tem que deglutir bastante esse conteúdo, mas ele começa com 2 perguntas principais e 2 respostas, onde a gente vai mais ou menos ser guiado aqui. Uma pergunta é, o que é o amor de Deus? Essa é uma pergunta que a gente vai tentar responder, tá bom? E a outra pergunta é, você já percebeu que às vezes a gente é ofendido com esse amor? Aí você fica assim, ai, mas como assim? Vamos tentar chegar lá, tá bom? E agora, o tema geral da nossa classe é falar sobre a seriedade, no que diz respeito a ser membro de uma igreja e a disciplina eclesiástica, tá? São as 2 grandes temáticas. A gente vai tentar pensar também qual é a relação desse amor e o que isso tem a ver com membresia de igreja e disciplina eclesiástica. E aí ele cita aqui 2 respostas bem amplas, e a gente vai tentar dissecar isso aqui. O amor de Deus nos cria e nos afirma, mas o faz com propósitos de ganhar louvores para si mesmo. A gente vai chegar lá. Uma segunda resposta é a centralidade do amor de Deus nos ofende, porque traz tanto salvação, mas traz julgamento. A membresia e a disciplina da igreja apontam para esse amor, e a gente vai chegar lá. Nós temos afirmações lindas, mas algumas ofensivas. Eu fui falar sexta-feira para os alunos do Mackenzie, e a igreja tem muita propriedade de falar do incentivo à vida. Agora, aspectos da nossa fé e das nossas afirmações, para muitas pessoas, são extremamente ofensivas. São ou não são? Defenda no seu trabalho, vou começar simples. Diga que você luta e ensina os seus filhos para que eles se casem virgem. As pessoas vão rir de você. Fale a sua posição no que diz respeito à moralidade da sexualidade cristã. E aí esse assunto tem um bocado de ramificações. Muitos vão se sentir ofendidos, não vão? Você percebe que o amor que nos atrai é um amor que também nos repele? Tá? Então, vamos lá. Vamos seguir aqui. É bem importante, quando a gente vai falar do amor de Deus, a gente precisa pensar, então, quem é Deus? Ok? E aí vai a minha pergunta para você. Parênteses, tá? A gente nunca vai conseguir definir Deus de um jeito exaustivo, tá? No entanto, eu discordo. Tem uma música, Marquinhos, não tem, que fala assim que ninguém entende Deus? Diz assim, eu não gosto muito dessa canção. Por quê? Porque Deus se revelou. Há muita coisa de Deus que a gente compreende sobre Ele. E, obviamente, que a gente é limitado, Ele é infinito. Mas vamos pensar sobre quem é Deus, e aí vocês me ajudem. Me deem palavras que me ajudem na definição acerca de quem é Deus. Vamos lá. Ele é Salvador, soberano, Criador justo, poderoso, piedoso, fiel. Que mais? Vocês, muito bem, alunos. Deixa eu ler uma definição. O bom e o velho catecismo, tá? Eu incentivo. Leia o bom e o velho catecismo. Lê com seus filhos. Perguntas e respostas, tá bom? Pergunta 7 do nosso catecismo maior. Quem é Deus? Vou ler para você aqui. Deus é espírito em si e por si infinito em seu ser. Glória, bem-aventurança, perfeição. E aí vocês vão ouvir algumas coisas que a gente já disse aqui. Todo, suficiente, eterno, imutável, insondável, onipresente, infinito em poder, sabedoria, santidade, justiça, misericórdia, clemência, cheio de bondade e verdade. Preste atenção.
esse Deus que é amor, ele não é só amor, ele não é só longanimidade, bondade e misericórdia. Esse Deus é santo, esse Deus é justo, esse Deus é perfeito, não é? Portanto, o amor, sabe uma coisa curiosa? A gente escolhe uma faceta do amor e diz assim, dessa eu gosto. Pensa, eu estou pensando aqui, lá em casa. Eu sou um bom marido, tá, gente? Fazer autopropaganda é uma coisa ruim, mas a ideia não é essa, não. Mas eu sou um bom marido. Mas tem coisas que eu sou péssimo. Eu sou péssimo. E eu prefiro quando a Dani percebe nas minhas qualidades. E eu não gosto quando ela me cobra pelos meus defeitos. E se você perguntar para ela me definir, eu gostaria muito que ela me definisse só pelas coisas que eu acho que são pontos positivos. Mas, se você perguntar para ela, e ela tem a minha permissão para te contar, mas vai com cuidado, não queima demais o meu filme com os irmãos, há aspectos que ela não se agrada. Não tem assim com os nossos filhos? Eu tenho 2 em casa. E tem qualidades e defeitos em cada uma delas, mas é o pacote completo. Não é assim que Deus deu? E seria muito legal se a gente fosse, eu quero esse filho aqui, mas o senhor arranca isso aqui eu não quero, isso aqui, ou o marido, ou o amigo, o pacote é completo. Eu tenho aqui uma gravura, que infelizmente não vai dar para a gente mostrar. Você lembra de uma parábola indiana, uma gravura bem famosa, de uns caras cegos tocando no elefante? Já viu isso? Depois você procura. É uma turma, eles são todos cegos, e alguém diz assim, olha, me defina um elefante. Aí eles levam os caras cegos, aí um cara pega na cauda do elefante. O outro cara pega na pata do elefante, o outro pega na barrigona do elefante, o outro pega na orelha do elefante. Minha pergunta para você é, a definição que eles vão ter do elefante será igual? Não. Possivelmente o cara que pegou na cauda do elefante, ele vai definir esse elefante, uma cobra, sei lá. Agora, todas as partes são a de um mesmo elefante. É muito curioso que a gente tende a focar em um dos lados dessa grande definição. Tá? E aí, é curioso a gente pensar que a palavra de Deus tem essas 2 características. Deixa eu pedir aí para você, abre aí para mim, 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 15 e 16. Alguém lê para mim aí bem alto? A gente já viu esse texto, inclusive já preguei nesse texto aqui, olha que coisa curiosa. 2 Coríntios 2, 15 e 16. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com esses, cheios de morte, para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Obrigado, Marília. O mesmo perfume que para uns é aroma de vida, para outros, a Bíblia diz que é o quê, gente? Cheiro de morte, aroma de morte. O mesmo perfume, tá? É interessante, por exemplo, se abrir a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 6, é muito curioso, e o autor aqui do livro chama a nossa atenção a esse respeito. No espaço de 5 versículos, a gente tem Jesus falando, a Bíblia falando de um aspecto da justiça que atrai as pessoas, e um outro aspecto da justiça que repele as pessoas. Então, por exemplo, lá em Mateus, deixa eu ver aqui, capítulo 6, versículo 11, não é 6 não, é 5, tá? Capítulo 5, Mateus 5, 11,
diz assim, o 10 e o 11, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Bem-aventurados quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo, disserem todo o mal contra vós. Agora, se você for lá para o versículo 14 até o 16, vós sois a luz do mundo, e eu vou ler o 16, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, e glorifiquem o Pai que está nos céus. De um lado, a justiça por nós exercida e praticada, ela vai levantar contra nós perseguição. Por outro, alguns aspectos dessa justiça vai ser louvada pela sociedade. Tá bom? Percebe que são manifestações diferentes do mesmo Deus nas nossas vidas? É isso que é o meu ponto principal aqui, tá bom? Quando a gente vai falar desse amor de Deus. Portanto, quando a gente fala do amor de Deus, essa é uma doutrina difícil e complexa, porque a Bíblia define o amor de Deus de muitas formas. Algumas delas a gente gosta, outras a gente não gosta nem de pensar. Algumas delas nos atrai e outras delas nos repelem. Olha, por exemplo, quando a gente fala do amor de Deus pelas pessoas, você consegue se lembrar em algum versículo? Eu tenho alguns aqui. Acho que é o texto mais decorado em toda a igreja. Qual é? Tem daqueles assim que quase todo mundo sabe falar de cor. Não é esse, Jane, mas que bom que você decorou esse também. É o outro, eu estou na minha cabeça, esse aí também é top 10, tá? Esse é famoso. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Pensa no amor de Deus aí, gente, por nós. Aê! Acertou aqui. Depois eu dou uma balinha para você. João 3,16. Falou ali também? Muito bom. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele fez o quê, gente? Ele entregou, não é um ato de amor, Ele entregou o seu Filho unigênito. Olha, se você for lá, por exemplo, para a primeira epístola de João, aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. 1 João 4,10, nisto consiste o amor de Deus, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação, como oferta no lugar dos nossos pecados. Percebe que todos esses textos falam de um amor doador de Deus? Ok. Mas vamos ver alguns outros textos. Tem um livro do D.A. Carson, e eu acho que esse livro a gente ainda não tem em português, mas que ele fala sobre a difícil doutrina do amor de Deus. E ele fala assim, olha diferentes manifestações de Deus. Por exemplo, a Bíblia fala de um amor peculiar entre o pai e o filho. Se você ler lá, em João 3,35, o pai ama o filho e todas as coisas têm confiado às suas mãos. Você vai encontrar na Bíblia, no Evangelho de João, sobretudo esse diálogo muito claro. Eu e o Pai somos um, essa relação íntima e perfeita entre pai e filho. Ou João 14,31, por exemplo, contudo, assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Há um amor muito particular entre o pai e o filho. Há um amor providencial, por exemplo, um amor de Deus que é derramado indistintamente sobre todas as suas criaturas. Vocês sabem do que eu estou dizendo? Aquilo que a gente chama de graça comum. Tem um versículo na Bíblia, lá em Mateus, que fala muito disso. Você está lembrando de qual versículo eu estou dizendo? Deus faz... O que aconteceu essa semana em Brasília que abençoou a todos nós? Chuva, gente. Todo brasiliense tem que ser proibido por lei de reclamar de chuva, tá? Gente, que chuva boa. E essa chuva choveu só sobre a primeira igreja de Itaguatinga? Não. Ela derramou-se sobre Brasília,
muito embora eu queria que Deus mandasse um pouco mais lá para Águas Claras, que eu não vi muita chuva lá, mas teve lugar aí que parece que choveu a beça. Porque Deus faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Ou seja, esse é um amor, preste atenção, esse é um amor de Deus geral, de uma forma manifestada a todos. Tá? Esse é o amor providencial de Deus sobre as nossas vidas. Agora, eu vou até pedir para ler, olha aí, ó, esse texto é um texto que mexe com a cabeça da gente. Romanos 9:13. Alguém lê aí para mim, bem alto, por favor. Romanos 9:13. 13. 9:13. Como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Se você ler o capítulo 9 de Romanos, tá? Nós, na Igreja Presbiteriana, a nossa doutrina reformada, nós afirmamos a eleição de Deus. Isso. Odiei. Aborreci, odiei. A ideia é essa ideia de que eu repeli. Aí, durma-se com esse barulho. Deus ama igualmente a todas as pessoas? Há um amor eletivo aqui. Durma-se com esse barulho. Mas você vai encontrar uma diversidade de versículos bíblicos. Deus escolheu a um e não escolheu ao outro. Esse é um tipo de amor que nos ofende. Sabe por quê? Porque a gente avalia esse amor a partir da nossa perspectiva e da nossa compreensão acerca do que é o amor. Eu dei só algum... Se ele ficou o quê? Disso o quê? Rapaz, aí vamos chegar na glória lá, vamos perguntar lá, mas a gente não tem essa clareza no texto, no relato bíblico, tá bom? Mas o fato é, o que eu quero chamar a sua atenção, você percebe? Que há manifestações do amor de Deus de formas diferentes. E aí, isso me leva para um próximo tópico. Fala, querida. Eu estou começando a suar aqui, que o povo está começando a perguntar. Fala, Marília. Mas e a passagem bíblica que fala que Deus amou o mundo de tal maneira, amou o mundo Boa. de tal maneira. Aqui nesse versículo não tem amor seletivo? Ok, nesse não tem, mas eu posso mostrar vários que tem. Boa pergunta, Marília, para essa eu vim preparado. Porque eu já ouvi muito essa pergunta. Quando a gente olha textos como, por exemplo, Efésios capítulo 1, tá? Ou quando você olha textos do livro de Atos, esse amor, presta atenção, há dois aspectos do amor de Deus. Um, que é geral, sobre todos, ok? Esse amor, por exemplo, se manifesta na graça comum. Para todos aqueles que são criaturas de Deus, que foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Tá bom? Mas há um amor de Deus que não é manifesto na vida de todos, que é o amor salvífico. Nesse sentido, ele é eletivo e é seletivo também. Para nós é difícil. Sabe o que o texto de Romanos diz? Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Uau! Isso não é uma escolha? Tá? Difícil essa temática. Mas o fato é que, sim, se por um lado o amor de Deus, ele se derrama sobre suas criaturas como um todo, Deus amou o mundo, por outro, há algumas especificidades desse amor que não é derramado sobre a vida de todas as pessoas. Aí eu costumo dizer que é aquela
todo aquele que é nascido de Deus, o Espírito Santo testifica em nós que nós somos nascidos de Deus. A segurança da salvação e a certeza da salvação, ela é manifestação do Espírito de Deus nos nossos corações. O salvo precisa saber que é salvo, tá bom? Mas eu não vou seguir muito aí, senão a gente vai sair um pouco do nosso tema. Mas o Espírito Santo testifica. E como é que a gente percebe isso de forma mais clara? Você lembra que Jesus deu um critério? Frutos. Frutos. Como é que a gente conhece a árvore? Pelo tipo de fruto. Aliás, o apóstolo Paulo, falando da salvação pela graça, lá em Romanos, ele traz isso à tona. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas e nós agora? E lá em Romanos 8 ele diz assim, agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E aí ele mesmo levanta uma pergunta que a turma estava se fazendo. Ei, nós vamos pecar agora? A gente foi salvo pela graça? Vocês lembram desse texto? Paulo diz assim, de maneira nenhuma, a gente morreu para o pecado. O que isso quer dizer? Pecado faz mal. A gente peca, mas ele faz mal, e a gente tem que fugir dele. Isso testifica em nós que há em mim um novo nascimento, uma nova vida, tá bom? Qual que é o meu próximo tópico aqui? O amor centrado em Deus. E eis aqui que a gente trata de um tema difícil. Por quê? Porque nós, quando pensamos no amor, pensamos a partir dos nossos critérios. E olha que coisa curiosa. Eu posso afirmar para você que o amor de Deus está centrado nele mesmo. Parece uma afirmação egoísta, não parece? Olha só. O amor, olha que coisa curiosa, deixa eu tentar dar esse exemplo para você. Eu já vi pessoas justificarem que Deus, quando criou o mundo, depois criou o homem. E eu já vi pessoas dizerem o seguinte, sabe por que Deus criou o homem? Para não ficar só. E deixa eu te fazer uma pergunta, Deus sente-se só? Deus sente falta de alguma coisa? A nossa concepção de amor, ela está muito vinculada a algo que também nos falta. É muito curioso, quando eu desejo algo, eu desejo algo que me falta. Eu sinto falta de alguns aspectos e esse meu desejar me faz buscar aquilo que me falta. Mas para Deus não falta nada. Percebe que Deus não pode ter você como referencial porque você é imperfeito, limitado. Mas Ele é perfeito, Ele é pleno, Ele é absoluto, tá? Portanto, o amor de Deus, ele está centrado nele mesmo. É claro que ele extravasa em nossa direção. Deixa eu tentar continuar aqui para ser mais claro, para a gente chegar no nosso ponto aqui, tá bom? Se o amor de Deus estiver fundamentado em você, a gente vai ter um problema, tá? Porque Deus passará você não precisa se adequar a Ele. Ele se adequa a você. O que a gente percebe hoje, sobretudo nas igrejas, de uma forma geral, eu disse aqui, há alguns anos seria impensável, mas há uma quantidade enorme e crescendo no Brasil, de comunidades que se chamam inclusivistas. E eles são comunidades cristãs, igrejas que se dizem homossexuais, com a bandeira LGBTQIA+. Tá? Isso, para nós, há uma perspectiva diferente. E a grande justificativa, eu entrei no Instagram de uma dessas igrejas que dizia assim, como é que é? A igreja que você sempre sonhou existe. Olha que coisa, gente, parece propaganda de margarina, de produto. Por quê? Porque é um Deus que começa a se adequar a você.
Lá nos Estados Unidos, a turma usa um termo sobre as igrejas sensíveis aos ouvintes. Você sabia que tem igreja que faz pesquisa de mercado para os pastores prepararem os seus sermões? É tipo assim, o que você está precisando ouvir, irmão? Pastor, eu preciso que fale sobre família. Opa, então vai sair um sermãozinho aqui sobre família. Qual que você está precisando ouvir falar de quê? Pastor, corrige aí minha esposa, ela está muito insubmissa e tal. É tipo encomendado. Eu me lembro, há muitos anos atrás, eu estava numa reunião de oração com a Dani, aí ela foi orar com os meninos, aí tinham 2 irmãozinhos, aí um menino orando assim, falou, Senhor, ajuda esse meu irmão, ele é muito difícil, e dá-lhe recado no menino, né? Esse é tipo a oração encomendada. Esse Deus que tem um amor baseado em você, ele vai se adequar ao que você quer. Eu gosto demais de citar a frase do Blaise Pascal, que era cristão, fervoroso, e ele dizia assim, e criou Deus o homem à sua imagem e semelhança, e o homem retribuiu o favor. A gente cria um Deus à nossa imagem e semelhança. A gente quer um Deus que se adeque àquilo que eu gosto em Deus. Tá? Então, presta atenção, olha só que texto. Vamos abrir a Bíblia aí? Isaías 48. Deus precisa ser autocentrado, porque Ele é o único referencial absoluto, Ele, na sua trindade. Olha só esse texto de Isaías 48, deixa eu ver aqui, a gente vai ver 2 versículos, tá bom? Abra sua Bíblia aí. Eu disse que essa ideia de um amor de Deus centrado em Deus, para nós, dá uma ideia de um certo egoísmo. Eu estava lendo num livro do John Piper, um capítulo de um livro que ele falava sobre Deus amar a sua própria glória. Falei, Senhor, mas como é assim? O Senhor ama a sua própria glória? O John Piper é um pastor que resgatou muito a teologia do Jonathan Edwards, que foi um dos maiores filósofos e teólogos norte-americanos século XIX, tá? E ele resgatou muito essa teologia da glória de Deus amar a sua própria glória. E essa é uma ideia que, para nós, parece ser muito autorreferente, em outras palavras, egoísta, tá? Mas ele é Deus, tá? Então, vamos ver esse texto aqui de Isaías 48, deixa eu ver aqui, versículo 9, olha só esse versículo. Por amor, do nome de quem, gente? Do meu nome, retardarei a minha ira, e por causa da honra de quem? Da minha honra, me conterei para contigo, para que não te venha a exterminar. Deixa eu olhar o versículo 11, olha aqui. Por amor de quem, gente? Por amor de mim. Por amor de mim é que faço isso. Porque como seria profanado o meu nome? A minha glória, o que ele diz? Não dou a outra. Percebe? Deixa eu fazer uma pergunta muito simples, que todo mundo saberia responder. Existe algum outro Deus? Não. E, portanto, se esse único Deus que a gente serve é tudo aquilo que a gente afirmou lá no início, soberano, eterno, infinito, perfeito, ele precisa ser autorreferente, porque só há perfeição nele. Mas ele não é um Deus egoísta, tanto é que esse Deus é um Deus trino. E esse amor, sendo autorreferente, ele extravasa, e ele nos atinge, ele nos alcança. Agostinho de Hipona tem umas frases maravilhosas, que é para a gente pensar. Vai lá, matuta aí, queima aí os seus neurônios, e vamos lá de Agostinho, o bispo de Hipona. Olha o que ele diz. Aquele que ama legitimamente o seu próximo deve agir em relação a ele de modo que ele também ame a Deus, com todo o seu coração e com toda a sua força e com toda a sua mente. Sabe o que ele está dizendo? Sabe qual é a melhor forma de você amar o seu próximo?
é desejar que o seu próximo ame a Deus sobre todas as coisas. Porque não há bem maior que você possa desejar para o outro, de que o outro deseje a Deus sobre todas as coisas. Vou ler uma segunda frase aqui de Agostinho. Amarás o seu próximo como a ti mesmo. E se você ama a si mesmo de forma adequada, quando ama a Deus mais do que a você mesmo. Presta atenção. Você só vai, esse texto que a gente gosta, ame o próximo como a si mesmo. E eu já ouvi esse versículo em palestra de autoajuda. Ame o próximo como a si mesmo. Tipo, você precisa aprender a se amar e tal. Ok, tem aspectos aí importantes. Mas você só vai se amar adequadamente, sem se tornar um narcisista, um egoísta, se esse amor a si mesmo tiver como referência o seu amor a Deus sobre todas as coisas. O primeiro mandamento é ame a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a si mesmo. E aí Agostinho diz, portanto, aquilo que você almeja para si mesmo, você deve almejar para o seu próximo, a saber que ele possa amar a Deus. Ou seja, o bem maior que você pode desejar é que ele ame a Deus. E aí Agostinho também diz, pouco te ama aquele que ao mesmo tempo ama outra criatura sem amá-la por tua causa. Essa é boa, não é? Pouco te ama aquele que ao mesmo tempo ama outra criatura sem amá-lo por tua causa. Marquinhos, escreve e faz uma música para nós aí depois, tá? O que Agostinho quer dizer? O nosso amor para o próximo, ele é um amor correto, adequado, santo, quando é um amor vinculado no amor de Deus. Você já parou para pensar o que nos fazem normalmente, tá bom? O que nos fazem amar o outro? Tem pessoas que a gente tem um afeto especial, não tem? Tem pessoas que são mais fáceis de serem amadas, é verdade, né? Tem pessoas que dão um certo trabalho para nós, né? Mas vamos lá, o que faz com que você ame o outro, que te atraia para o outro? Vai, gente, fala aí as qualidades aí de quem você ama. Geralmente o que me agrada. Tem algumas características no outro que me agradam e que me atraem em direção a esse outro, não tem? E o que nos agrada aí, que nos atrai em direção ao outro aí? Fala aí. Compreensão, ok. Puxa vida, essa pessoa é compreensiva. Muito bem, seu Paulo. Que mais? Bondade. Que mais? Afinidade. Tem pessoas que você diz que só de ver se agrada, mas tem a ver com a feição. Fala assim, esse é fraco de feição, não gostei muito. É isso. Tem pessoas que chamam mais a atenção. Mas presta atenção. Mas e Deus? Esses critérios são critérios bíblicos? Não. Como é que Deus manda você amar o seu inimigo? Percebe? Pô, eu não me agrado dessa pessoa aí, porque essa pessoa é difícil. Lembra do evento Lava Pés? Jesus vai lavando os pés da turma. Quando chegou lá no traidor, o que Jesus fez? Lavou do mesmo jeito. Eu fico imaginando lavar o pé já é um negócio legal, né? Vai lavando do irmão, vai lavando do outro, chegou em Judas, a gente pula, né? Assim, opa! Uma pedra úmida, bem grossa, né? Assim, preste atenção. É por isso que o amor de Deus precisa estar centrado nele. É por isso que ele tem que ser a referência desse amor. Porque senão eu vou amar do meu jeito, e o meu jeito é um jeito pecaminosamente seletivo. Tá?
Olha só uma frase aqui do autor, ele diz que Deus odeia qualquer perversão da sua imagem, qualquer coisa que possa depreciar o seu amor. Mas preste atenção. Aí ele diz assim, olha que frase difícil. Mas esse repúdio, esse ódio, se baseia no amor pelo bem. Aquilo que Deus não gosta em você, tem o seu referencial oposto. Ele quer o seu bem. Ele quer que aquilo não tenha em você. Ele quer tratar você. É por isso que o amor de Deus não pode ser conivente com o erro, gente. Porque deixa de ser amor. Deixa de ser um amor que flui de um Deus que é justo, de um Deus que é santo. Tá? O grande evento da cruz do Calvário reúne todos os atributos de Deus. Sabe por quê? Porque sendo justo, gente, Deus odeia o pecado. E Deus pune o pecado. Mas sendo misericordioso, Ele mandou o Filho dele. Ou seja, o pecado ele não foi ignorado, ele recebeu a paga, mas nos ombros de Jesus. Você foi poupado. Isso é manifestação do amor de Deus. Mas Deus não deixou de ser o que Ele é, justo, santo, misericordioso e bondoso, para tratar e lidar com o nosso pecado. Tá? Você lembra de uma frase, a gente está caminhando para encerrar. Você lembra de uma frase de um pastor famoso aí nas redes sociais? Ele diz assim, a frase dele era mais ou menos assim, olha, se por um lado Jesus é o centro do Antigo Testamento, todas as coisas no Antigo Testamento apontam para Jesus, por outro lado, você é o centro do coração de Jesus. Você viu essa frase? Você não ouviu não, gente? Uai, que bom que você não ouviu. Que bom. Bom, ter pastorzinho, pau, bonitinho, bem intencionado, mas essa é uma frase perigosa. Sabe por quê? Porque Jesus começa, o amor de Jesus começa a ser centrado em nós, e não em Deus. A gente trabalha na mensagem cristã de forma que ela faça parecer palatável para vocês. E sabe qual é a consequência? Não se fala em pecado nas igrejas, sabia disso? Você não vai ouvir boa parte dos pastores pregar sobre pecado. Céu, inferno, condenação, disciplina eclesiástica. Porque está tudo bem, a gente aqui é da paz e do amor. Não apareceu o quê? Na pesquisa. E não vai aparecer nunca, irmão. Viu? Você lembra que eu contei a história para vocês? Uma vez eu dei um estudo, a gente tudo é pecador, né? Eu dei um estudo bíblico lá em Tiago sobre o pecado da língua, né? A maledicência, a fofoca, e Tiago é duríssimo, falou assim, cuidado, a língua é pequenininha, mas põe um fogo numa grande floresta e tal. E aí eu, pensei até que eu ia perder o emprego, falei, mas vai. E aí terminou, gente, o culto, uma senhora veio, pastor, que estudo. Eu pensei, eita, um avivamento, ó. Maravilhoso. Pastor, o senhor pode me dar uma cópia, porque tem uma pessoa que eu preciso dar esse estudo para ela. Ela precisa, é para o outro, nunca é para mim. Né? O amor de Deus, preste atenção nessa afirmação. O amor de Deus por nós não é maior do que o seu amor por sua própria glória. Outro barulho para a sua cabeça. Tá bom? Sabe por quê? Porque Jesus, Cristo, se sacrificou muito por amor. Mas Ele não abriu mão de fazer a vontade do Pai. Ele não abriu mão da sua santidade. Ele não abriu mão da sua justiça, de condenar os pecados de muitos. Tá? E isso que a gente precisa entender quando a gente fala acerca do amor. Que o amor de Deus
jamais pode ser dissociado de tudo aquilo que Deus é. Lucas 3:22, esse é um dos textos, ele tem várias citações na Bíblia, do batismo de Jesus. Vocês lembram o que a voz do céu que vem a Jesus dizendo o quê? Vocês lembram? Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem me alegro, tá? Pergunta. Quando você lê, sobretudo o Evangelho de João, fala muito do amor do pai para com o filho, e do filho para com o pai. Por que esse amor é tão especial? Por que Jesus é esse filho amado em quem ele se compraz? Parou para pensar? Pensa aí. Deixa eu fazer uma outra pergunta que vai te ajudar. Por que o sacrifício de Jesus foi o único que valeu para expiar os nossos pecados? Perfeito. Ele foi o cordeiro perfeito. Não é um sangue imperfeito. Tá? A obediência de Jesus foi perfeita. Isso agradou o Pai. Olha que coisa curiosa. Olha no Novo Testamento, nos Evangelhos. Os Evangelhos apontam demais. Lá no Antigo Testamento a gente tem um povo. Deus chamou um povo e esse povo errou, falhou. Deus chama Jesus, fala assim, agora você cumpre certinho. E a gente vai fazer um povo, a gente vai ter um novo povo a partir de Jesus Cristo. Tá? A gente vai estender essa filiação. E aí é coisa muito curiosa a gente pensar o seguinte, por exemplo, vocês lembram que esse povo, quando Moisés chamou esse povo estava onde? No Egito. Vocês lembram que Jesus, quando nasceu, Herodes lá, sanguinário, levantou lá a perseguição, lembra para onde Jesus foi? Foi para o Egito. Depois Jesus volta, tá? E antes de começar o ministério, o que Jesus faz, gente? Lembra? Antes do seu batismo, antes do seu... agora eu não estou confundindo se o batismo vem antes ou depois, mas antes de começar o seu ministério, Jesus, e antes de ser tentado, ele ficou 40 dias no deserto, não foi? Quanto tempo o povo ficou no deserto? 40 anos. O povo falhou. Jesus falhou? Não. Percebe que Jesus vem cumprindo? Jesus vem cumprindo todas as coisas. E Deus diz para ele, você é o meu filho amado. Se você encontra lá em João 4:34, ele diz assim, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A obediência dele foi perfeita. João 6:38 diz, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Ok, então vamos lá. Vamos caminhar para a gente concluir. Repito, o amor de Deus não pode ser dissociado da sua santidade. Tá bom? Aliás, o amor de Deus é dirigido por sua santidade. Tanto é que, ao nos salvar, ele diz assim para mim e para você, vocês sejam santos como eu sou santo. Eu chamei vocês para serem o meu povo, e o meu povo conforme o meu jeito. E aí você vai encontrar textos inúmeros na Bíblia, ou seja, o amor de Deus, aquela frasezinha, venha como está. Ok, mas a segunda pergunta é, permaneça como está? Não. O pessoal gosta muito de pegar aquele texto da mulher adúltera. Os caras vão acusando, e é uma acusação seletiva, né? Porque o homem não vai junto, né? Eles levam a mulher, Senhor, essa mulher adulterou, a lei de Moisés manda apedrejar. Tá bom? E Jesus tira o foco do pecado daquela mulher e mostra todos aqueles pecadores. E aí o pessoal diz assim, tá vendo? Ó, venha como você está, a mulher adúltera veio a Jesus. Mas depois que a turma joga as pedrinhas no chão e vão embora, o que Jesus diz para aquela mulher? Vocês lembram? Vai, não peques mais. Esse é o amor de Deus. É o amor que, ao mesmo tempo, mostra misericórdia, é ao mesmo tempo que demanda sobre nós responsabilidades de crentes. Esse é o amor de Deus. Tá? Mas Deus aceita tudo. Não. Deus demanda da gente. E olha então quando a gente pensa na igreja de Jesus, olha a nossa missão. Por que a gente tem que
transmitir esse amor conforme ao amor de Deus. Gente, nós somos agentes do reino. Se a igreja parar de proclamar o evangelho de Jesus, ninguém mais vai fazer isso. Isso é exclusividade nossa. Ninguém mais tem essa mensagem. Mas se a gente deturpar essa mensagem, o que vai acontecer? Sabe a convicção que eu tenho de que essas figuras, essas aberrações que acontecem no chamado meio evangélico se dão porque as pessoas, não é pregada para elas um Deus verdadeiro. Prega-se o Deus que ama e aceita, mas e um Deus que corrige, que condena? Um Deus que trata pecado, e às vezes trata com severidade. A gente gosta de 1 João, que Deus é amor, mas você sabia que Hebreus diz que Deus é fogo consumidor? Você gosta desse versículo, irmão? Esse não é tão assim, né? É melhor o Senhor é meu pastor, nada me faltará, né? A igreja, ela foi chamada para demonstrar esse amor. A igreja está incumbida. E por isso, quando você se torna membro dessa igreja, da igreja de Cristo, a igreja de Cristo tem uma responsabilidade, tanto de te alimentar espiritualmente, quanto de te corrigir. Porque você passa a ser um representante, tá? Você já teve a desagradável experiência de conversar com alguém e você citar algum irmão da igreja? Não, fulano lá é da minha igreja. A pessoa olhar assim, falando, é da sua igreja, é? Um péssimo testemunho aí fora. Percebe? Está maculando, é o nome de Deus. E se a igreja é negligente no seu papel, o nome de Deus é desonrado, e Deus preza pela sua glória, tá? Acabei de falar isso aqui. Por amor ao meu nome, por amor à minha glória. Nesse sentido, irmãos, o amor delimita. Sabe por quê? Porque, por exemplo, você quer ser membro da igreja? A gente vai apresentar para você o que é a fé cristã. E você diz assim, não, aí é demais para mim. Então a gente vai dizer, você não é membro da igreja, você não pode ser membro da igreja. Delimita, inclui e exclui. Percebe? O amor de Deus não faz isso? Esse é meu filho, esse não é meu filho. A igreja corrige, a igreja disciplina. Tá? E esse é o grande sentido da mensagem das chaves dos céus lá para Pedro, tá bom? Dar-te-ei as chaves, né, o que você ligar na terra será ligado no céu. Ou seja, olha a responsabilidade que Deus deu à igreja. A igreja verdadeira de Jesus Cristo tem a autoridade para dizer quem pertence e quem não pertence. Essa igreja é falha, tá? Ela é humana, mas Deus deu a ela a autoridade. A gente batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos queridos, aqui a gente encerra e eu chamando você para esse desafio, tá? O amor de Deus é maravilhoso. E é muito bom ser abraçado por esse amor. Mas, às vezes, esse amor pode ser muito espinhoso. Sabe por quê? Porque esse amor vai te confrontar. Esse amor vai te colocar diante de um espelho e vai dizer, olha quanto você é sujo. Esse amor faz isso. Sabe qual é a minha experiência? Às vezes eu falo isso lá em casa, preparando sermões. Irmão, fazer sermão não é fácil não, tá? Posso dar um trabalho. E quanto mais eu estudo o texto bíblico, que sofrimento. O apóstolo Paulo, em Coríntios, ele diz, quem é suficiente para essas coisas? Quando ele fala do aroma, viu? É cheiro de morte para alguns, mas é aroma de vida para outros. A gente é tão... A Bíblia, ela consola tanto, mas ela nos exorta tanto. Ela faz a gente olhar para dentro e ter muita vergonha do que a gente enxerga aqui dentro. Sabe? Mas esse amor é tão bom, porque à medida que eu enxergo as podridões do meu coração, e eu tenho a coragem de enfrentá-la e largá-la, eu me torno uma pessoa tão melhor. A gente faz tão bem, mais glorifica a Deus e faz bem ao outro,
Vou terminar com essa citação do livro aqui, tá? Está aqui na página 124. Olha a conclusão aqui da nossa aula. Considere mais uma vez a razão do amor de Deus nos atrair e nos ofender ao mesmo tempo. Ele nos atrai porque age exteriormente para nos abraçar. Ele nos atrai porque é um dom que misericordiosamente inclusivo. Ele é um dom dado àqueles que são imanentemente indignos do seu amor. Ele também nos ofende porque tudo nele diz respeito a Deus. E o nosso coração orgulhoso e idólatra não aprecia esse fato. Ele nos ofende porque as pessoas são incluídas nele. Ele nos ofende porque as pessoas são incluídas nele, não por causa da honra dos seus nomes. Elas são incluídas por causa da honra e do louvor do seu próprio nome, do nome de Deus. Elas são incluídas não por aquilo que elas podem trazer, mas por aquilo que será pedido que elas entreguem, adoração. O fato de a adoração das nossas vidas santas e das nossas santas ambições estarem centradas em Deus nos ofende, porque isso é arbitrariamente excludente. Isso exclui a adoração de todas as outras coisas além de Deus. Isso exclui a adoração do seu eu. A gente termina aqui pensando nesse amor. Como a igreja ela é receptáculo desse amor. E o quanto a igreja ela tem a responsabilidade de transmitir esse amor. De quanto a igreja ela é o reflexo da proclamação desse amor de Deus. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque na história da igreja, a nossa tendência é sair fora. Sair fora. Essa semana eu estava lendo um texto, em 2014, ficou muito famoso. Você já ouviu falar do pastor Rob Bell? Você já ouviu falar desse pastor? Em 2014, ele estava muito conhecido, um cara que fala muito bem, há muitos vídeos dele na internet. A derrocada dele, ele lançou um livro chamado O Amor Vence. E ele voltou à velha tendência daquilo que a gente chama de universalismo. Sabe o que é isso? É de que todos vão ser salvos e que não há céu e não há inferno. Essa é uma coisa antiga, tá? De tempos em tempos ela aparece. E essa afirmação normalmente está baseada em um amor que, deixa quieto. O amor de Deus pode ser muito diferente do que você acha. Mas é o amor verdadeiro. E é esse amor que a gente é convidado a abraçar, a entender, a servir e ser abençoado por ele.